Minha fala. Hoje, o presidente, o governador de Santa Catarina, ele é do PSL, mas ele, desde o início, ele tem destoado da sandice que é com a grande parte desse partido. Vamos excluir também a deputada Wanda, que é bem comedida e fala suas colocações. Ele, além da sandice do governo Bolsonaro, ele falou uma coisa hoje, que não dá para uma pessoa minimamente informada defender o uso do agrotóxico. Ele estava hoje, Santa Catarina, que é um dos principais estados vítima do uso do agrotóxico. Ele falou isso hoje, coincidiu com a minha apresentação aqui. Na semana passada, eu apresentei 5 projetos de leis que buscam dar uma regulamentação àquilo que no nosso estado, e já foi apresentado alguns dados, bastante preocupante. Porque o agrotóxico eu sou engenheiro florestal, agrotóxico são produtos muito perigosos. Eu costumo dizer, acho que eu já disse até aqui na tribuna, nem aqueles remédios de matar ou a barata, alguma coisa, eu não uso na minha casa, porque eu sei do perigo que é essa utilização. Eu quis botar o título do Brasil, o país do agrotóxico, porque nós somos o país que mais utiliza agrotóxico no mundo inteiro. Há uma colocação com uma metodologia que a FAO utiliza, que ela parte do princípio da declaração de cada um produtor. E eu busquei uma metodologia que está mais correta, que é simplesmente pegar o número, a quantidade de agrotóxico que a gente utiliza, pela quantidade de área plantada, para a gente saber quanto é. Em 2017, que é o último dado, nós, no país, consumiu 886 milhões de quilos de agrotóxico. Isso foi o uso de agrotóxico. Quando a gente usa a área plantada no Brasil, foi naquele ano 65,9 milhões de hectares. Se a gente dividir, isso dá mais de 13 quilos por hectare. Isso dá. Isso é 1/3, é 3 vezes, 300% a mais do que aparece na pesquisa da FAO. Então, esse é o dado real. Nós utilizamos o Brasil utilizou em 2017, 2018 aumentou mais ainda, o equivalente a 13 quilos de agrotóxico por pessoa. Isso que dá. É claro que ninguém vai com 13 quilos de agrotóxico, não, já tinha virado, nem cadáver não tinha mais, nem esqueleto não tinha mais com 13 quilos de agrotóxico. É evidente que parte vai para a terra, parte vai para a coisa. Segue aí, Claudinha. Então, esse é um dado. Bom, qual é o problema do agrotóxico no meio ambiente? São vários e vários problemas. Mas no meio ambiente, primeira coisa, com a contaminação no solo, esse solo começa a perder fertilidade. Um município, uma região onde tem um solo de boa qualidade, Tocantins nós temos pouco solo de boa qualidade, com o uso intensivo de agrotóxicos, ele vai perdendo a sua fertilidade. Esse é um dos pontos. Outra, a contaminação do ar, que o agrotóxico, ele propaga, ele é gotículas muito leves, ele propaga pelo ar. Contaminação da água e a mortandade, tanto de fauna como de flora, peixes e outros animais, abelhas, são muito prejudicadas com o uso de agrotóxicos. O agrotóxico na saúde humana, o que ele traz para nós? Qual é a consequência para nós, seres humanos? Primeiro, ele é um grande estimulador, não é estimulador, não é a palavra, uma grande causa de ocorrência de câncer. Municípios, regiões, onde o uso de agrotóxicos é grande, o índice de câncer é altíssimo. Causa paralisia. Causa perda de audição. Causa mal de Alzheimer. Problemas renais. Problemas neurológicos. Problemas respiratórios. E grande alergia. Aborto.
má formação de feto. Eu, na época de estudante, eu vi vários, a gente visitou e a gente viu vários fetos, lá era, na região era plantio de café, que tem muito uso de agrotóxico, com má formação de feto, perda de fertilidade, homens e mulheres, e por último a morte, que há vários casos registrados. Então essa é uma consequência do uso do agrotóxico. Pode seguir. Qual é o caso do nosso país? O Brasil está autorizado até hoje 353 princípios ativos. Princípios ativos é diferente de nome comercial. Vou dar um exemplo. O glifosato. O glifosato é um princípio ativo. Existem vários produtos que é a base de glifosato. Né? Então, o princípio ativo no Brasil são 353 que estão autorizados até hoje. Dos quais, deputado Helenil, olha a gravidade, 155 são proibidos no resto do mundo. Ou seja, quase a metade dos venenos que nós utilizamos aqui no nosso país é proibido no resto do mundo de bater. Ou poucos países, normalmente países com a economia que se fala retardatária, como é o caso do Brasil, é que usa esses outros. Os países mais desenvolvidos, nenhum utiliza esses venenos. Segue, Claudinha, por favor. Olha, até 31 de dezembro do ano passado, existia 500 e poucos produtos no Brasil autorizados a comercializar. Nesses 7 meses, já foram autorizados 290. Mais do quase já chegando em 7 meses, o total que foi autorizado na nossa história todinha. Numa loucura escrachante de falta de controle. E mais do que essa liberação, que é o que o governador de Santa Catarina, que é um dos estados onde há a maior contaminação de pessoas, ele relatou, ainda teve, esse governo ele mudou a maneira de sistematizar a classificação dos produtos agrotóxicos. Ele é extremamente tóxico, altamente tóxico, aí eu já não estou conseguindo ler mais ali. Tá, eram 4 classificações, passou para 3, para 5. O que isso significa? Está vendo? Dos 2.300 produtos liberados no Brasil, com a classificação antiga, 800 era classificado como extremamente tóxico, que tem o seu uso limitado, né, porque é extremamente tóxico. Com essa nova classificação, saiu de 800, baixou para 43, que é extremamente tóxico. Ou seja, 750 produtos que tinham um uso muito, muito restringido, deputado Helenil, passou a poder ser utilizado. E o resultado disso não poderia ser outro. Olha o Tocantins ali, ó. Ali eu já tinha mostrado esse mapa. É só da água. É o mapa da contaminação da água nos municípios tocantinenses. De todos os municípios tocantinenses, 121, pode seguir, Cláudia. 121 está lá o Tocantins, ó, ao quarto. Dos nossos 139 municípios, 131 municípios, a água da cidade está contaminada. Palmas está contaminada por agrotóxico. Os outros 17 que estão faltando, não é porque não está contaminado, não. É porque a Fiocruz não foi lá fazer o teste. Muito provavelmente está todo contaminado. Então não é justo. Não é justo que para utilizar, para poucas famílias ser beneficiadas, ter um uso indiscriminado dessa maneira. O que a gente está trazendo, e os projetos de lei que eu apresentei, ela vem nessa discussão. Nós precisamos de ter uma regra para o uso de agrotóxico. Na audiência pública de 17 do mês que vem, eu estou mobilizando, nós vamos trazer várias pessoas vítimas nos municípios, inclusive da região de Araguaína, do Bico Papagaio, vítimas de agrotóxico. Pessoas intoxicadas, pessoas que ficam tremendo, pessoas que apareceu câncer, aumentou o câncer, pessoas que têm paralisia, pessoas que perderam a audição, para a gente entender que o uso do agrotóxico, que não tem, nesse momento, eu acho que tem como acabar, né, o uso do agrotóxico, mas nós não temos força política para bancar, isso precisa ser regulamentado. Não dá para continuar como é hoje. Pequenas cidades, o avião está passando por cima de escola, por cima da cidade, batendo veneno. Onde é que nós vamos parar com isso? Então, o que eu proponho, e a gente quer fazer um debate com mestres, com pessoas da saúde, com médicos, já entrei em contato com vários médicos, doutor Harrison, delegado Harrison, que sofre nos municípios, conversei com o médico Talismã, de Abreolândia, de Santa Fé, de Santa Rosa,
de Silvanópolis e outros municípios, aonde, quando começa a bater essa bateção de veneno, há um número de intoxicado enorme naqueles municípios. E a gente precisa ter um controle disso. Eu acho que o enfrentamento que a gente fez, com a coragem que a gente teve de fazer esses debates que nós temos feito aqui, principalmente nessa Assembleia, nesse último ano, não foi só mês passado, traz esse pensar para nós. Muitas vezes eu já recebi algumas ligações que eu quero acabar com o plantio de soja. Não, nada disso. Né? Dependesse de mim, até não era daquele jeito. Mas o veneno nós temos que zelar dele. Né? Não pode continuar dessa maneira que está. Né? Você não pode permitir a bateção de veneno em avião, que é uma dispersão imensa e distante, que chega até as pessoas, e você tem outra maneira menos agressiva de fazer e fazer. O que nós estamos propondo é isso, você tem um controle. Aqui está um delegado. Hoje o Ministério Público falou na audiência pública nossa que intoxicou pessoas, teve paralisia, mas não tem como identificar. Nós estamos propondo que seja identificado. Então, o técnico seja identificado, a propriedade seja identificada, aquele que está usando aquele uso do veneno. Porque as consequências têm que ser daquilo. Né? O Ministério Público e a Defensoria Pública não tem como processar ninguém, porque não é identificado quem está batendo o veneno. Isso nós queremos identificar. Nós precisamos de identificar, nós precisamos de ter um controle, porque não dá para atender o interesse de menos de 4 mil, que são os produtores de soja, porque a maioria tem áreas imensas e mais de uma propriedade, e prejudicar 1 milhão e 600 tocantinenses, que somos nós todos. Nós aqui de Palmas, nós estamos bebendo água contaminada, porque em cima da serra está cheio de plantio de soja. Cheio. Quem anda ali, quem vai para Buritirama, cadê o Léo, não está aqui, sabe que o jeito que está. E dali é que vem a nossa água. É por isso que nós estamos contaminados. Nós estamos bebendo água envenenada. E lembrar, quem sabe da vida de garimpeiro sabe o que eu estou falando. Veneno é metal pesado. É igual o cobre do garimpeiro. Vai usando ali, o organismo não dá conta de tirar. Quando chega naquele nível, é morte na certa. Tá bom? Era isso que eu queria estar falando para vocês. Ainda vou fazer algumas outras falas e que a gente possa fazer um debate bem democrático, bem transparente, e que essa Assembleia tome medida, que eu espero que vai tomar, e tenho certeza que vai tomar, no sentido de que não é para combater o agronegócio, mas nós precisamos de botar uma regra e nós precisamos de proteger a todos, não só os plantadores do agronegócio.